O nosso tema de hoje, né, gente? Maravilhoso, sobre Jesus. Sempre tem Jesus no meio. Ou seja, no meio, na frente, do lado, atrás, né? Desse momento abençoado, né? Dessas preleções, dessas histórias, vivências que Jesus nos traz através do seu Evangelho. Até hoje Ele continua nos ajudando, segurando pela mão, orientando esse caminho que Ele fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser chegar ao Pai, que me siga. Então precisamos compreender, buscar esse caminho para que a gente chegue até Deus, para que a gente entenda a verdadeira convite de Jesus, que Ele diz, né, que o mundo dele é o mundo espiritual. Né? Este mundo não é o mundo dele, não é o mundo dos espíritos, das almas encarnadas, sim. O mundo futuro é o mundo de Jesus, os mundos crísticos, né? Os outros padrões vibratórios elevados. E a gente precisa compreender como é que nós vamos chegar até lá. O que é que eu preciso fazer? De que maneira eu devo me comportar para que eu chegue neste mundo espiritual sem muita carga, sem muito, sabe, desagrados a nós mesmos e a Jesus. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas quando eu chegar lá, Jesus, Maria, Deus, Espíritos de luz vão pedir contas do que eu fiz. Eles não vão pedir conta do que a gente fez. Nossa consciência vai dar conta, vai pedir conta dos nossos atos, do proveito que nós tivemos aqui nesse mundo, do que nós aprendemos e trazemos em benefício para nós e para o outro. E isso é que importa. Essa bagagem é que importa. Não é a bagagem material. Ela fica tudo aqui. É a bagagem moral, espiritual, que nós conseguimos nessa experiência de vida de agora. E a gente tem que começar hoje. Não deixar para amanhã. Se a gente não ainda começou, vamos começar hoje. Nunca é tarde, gente. Tem muita gente que fala assim: mas eu já estou velha para estudar, para aprender alguma coisa. Não, enquanto se tem vida, a gente tem esperança, a gente precisa aprender alguma coisa. É sempre tempo. Enquanto se há vida, há sempre tempo de aprender alguma coisa e prática. Né? Que não adianta nada a gente aprender um monte de coisas, um monte de orientações de Jesus. Aprender o seu Evangelho se a gente não praticar. Nada vale. A gente precisa ter consciência disso. E vamos voltar ao nosso Jesus, bendito Mestre Jesus, que diz assim: eu não vim destruir a lei, e sim fazer cumpri-la, desenvolvê-la, dar sentido apropriado ao grau de adiantamento dos homens, ao nosso grau de adiantamento. Né? Então, quando ele veio fazer cumprir. Porque naquela época, nós sempre tivemos líderes. Cada um na sua época, cada um trazendo o aprendizado que o homem precisava de acordo com o seu entendimento. O Moisés teve os mandamentos de Deus, dado por Deus. Ele fez, mas ele também acrescentou alguma coisa dele. Porque se ele não tivesse coragem de dizer para os homens daquela época que era olho por olho, dente por dente, eles não iriam entender. Então ele teve que colocar essa lei olho por olho, dente por dente, para que o homem tivesse um pouco de respeito um pelo outro. Não é assim, está errado, está errado. Tem pais que acham que o respeito está no bater, está no castigo, está em condenar. Não, o respeito não está ali. O respeito está no amor, no perdão, de dar a oportunidade para recomeçar. E é esse respeito que Deus, Jesus, tem por nós, sempre nos dando oportunidade de recomeçar, né?
eu errei, todos nós ainda somos seres errantes, mas nós temos todos os dias a oportunidade de acordar e dizer para a gente mesmo: hoje você é uma pessoa melhor. Que é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio trazer a lei do amor e do perdão, né? Dizer que não era com a violência, com o castigo, que as pessoas iriam aprender daquele momento em diante, que eles já tinham condição de compreender uma outra forma de educação, através do amor e do perdão, que é justamente, olha, a redenção. Olha, a mensagem de amor e perdão pode ser seguida como um caminho de nossa redenção. Isso é importante. Todos nós temos essa oportunidade de nos redimir enquanto estamos em vida, né? Chega lá, nós vamos lembrar de tudo isso, queremos voltar para se redimir aqui, e nós voltamos, nós temos essa oportunidade. Embora nós não lembramos, mas todos nós ouvimos falar em Jesus, ouvimos falar de coisas boas, ouvimos falar de gente boa, gente caridosa, ouvimos falar de lugares que a gente pode se elevar, ouvimos falar de tudo, recebemos convite para tudo, basta a gente querer e aceitar. Então sempre temos a oportunidade de nos redimir, ainda que estamos aqui em vida, nessa encarnação. E esses princípios ele constituem a doutrina, essa base da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Tem como base Jesus, tem como base amor, tem como base perdão, caridade. Que precisamos aplicar este amor e este perdão, praticando a caridade com o nosso irmão, conosco mesmo. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer tudo de bom para os outros. Temos sim, desde que a gente faça para nós mesmos. Desde que a gente tenha consciência daquilo que é bom. Então eu vou praticar. Então eu vou passar para ele com palavras, mas principalmente com ações. Então, gente, isso, a doutrina dos Espíritos tem como base o amor e o perdão. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Que até hoje a gente está tateando, está tropeçando, mas a gente consegue. Nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, é para agora, para a gente procurar pensar de uma outra forma, né? É para pensar que a gente é capaz de desenvolver todas as virtudes que nós temos dentro de nós. Desenvolver a paciência, a tolerância, desenvolver o perdão, o amor, desenvolver a caridade, desenvolver a indulgência, que nada mais é do que a gente valorizar o outro, não apontar o dedo para o erro do outro, porque todos nós erramos. Enquanto eu estou apontando um dedo para ele, tem 4 voltados para mim. Tem 4. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Vamos corrigir primeiro os nossos erros. Vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos buscar o melhor para que a gente possa reconhecer isso em nós e levar para o outro. Né? Que eu só vou praticar aquilo que vem no meu coração de bom para o outro, se eu compreender dentro de mim. A gente está lutando há mais de 2000 anos, mas não podemos desistir, temos que persistir. E Jesus disse aquela máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, se eu quero o meu bem, logicamente que eu vou querer para o meu próximo. Logicamente que eu quero que ele me devolva aquilo que eu pratiquei com ele. Que seja pelo menos gentil, né? Então, lógico que a gente tem que chegar num ponto de fazer o bem sem olhar a quem. De fazer o bem pelo bem. Isso que é importante. A gente ainda não chegou lá, mas nós estamos tentando fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem.
sem olhar se aquele pode retribuir ou não. Não, eu quero fazer porque eu quero fazer pelo bem. Então a gente tem que chegar nesse ponto. E vamos chegar. É difícil? É muito difícil. Muito difícil. Então essa é a missão dos ensinamentos de Jesus, que é através do Evangelho, que é trazer o seu Evangelho de amor e perdão para a redenção dos homens e falar do seu reino. O reino crístico, o reino de Deus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele veio ensinar, através da lei do amor e do perdão, vamos lembrar aqui, a história com Maria Madalena. Jesus, quando ele estava na cruz, o sermão do monte, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que perdoam, os misericordiosos. Então tem bastante bem-aventurança. E no Pai Nosso, aqui todo mundo sabe, né? Que é aquela cena de Jesus na praia, e chegou Maria Madalena correndo, e aquele monte de pessoas, de homens, mulheres, atrás dela para apedrejá-la, dizendo ser uma adúltera. E não vai fazer nada Jesus, tentando Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Né? O que ele ia fazer com aquela mulher adúltera? Aí ele escreveu na areia ele ficou. Aí ele olhou, uma certa hora, para ele e falou: aqueles que não tiverem pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça e começou. E continuou escrevendo na areia. Aí, uma certa hora, ele olhou, não tinha mais ninguém. As pedras estavam no chão, mas não tinha mais ninguém ali. Então ele fez com que as pessoas caíssem em si, né? E se perguntassem, se analisassem: eu não tenho nenhum pecado? Eu não tenho nenhuma falta? E foi através disso que ele disse: mulher, cadê os homens que estavam querendo lhe apedrejar? E ela falou: Jesus, eles se foram. Ele falou: pois então, vá e não peques mais. Então, o exercício do perdão, né? A consciência que ele despertou na todos aqueles que queriam atirar a pedra por uma falta. Então, ele ensinou o perdão, ensinou a oportunidade de recomeçar. E isso é muito importante, com amor. Não agrediu ninguém. Simplesmente ele fez com que todos pensassem. E nós precisamos pensar naquilo que a gente faz quando a gente quiser apontar o dedo para alguém. Será que eu sou perfeito? Ninguém é perfeito ainda. Então vamos evitar esse tipo de dedo em riste, apontando os erros dos outros, que nós temos bastante. Aqui, quando na cruz ele pediu ao Pai que nos perdoasse, que a gente não sabia o que estava fazendo. Apesar que crucificou, magoou, matou, humilhou Jesus, e ele pediu a Deus que nos perdoasse, que a gente não sabia o que estava fazendo. Muitas pessoas nos magoam e a gente precisa perdoar, porque a gente não sabe como é que aquela pessoa está naquele dia. Se ela está bem, se ela está passando um momento difícil, se ela não está conseguindo lidar com aqueles problemas dela, e ela te responde com rancor, te magoa. Então vamos pensar nessas passagens de Jesus, para que a gente possa exercer esse tipo de perdão com consciência. Aqui, no Sermão do Monte, são as bem-aventuranças, né? E no Pai Nosso, muitas pessoas fazem o Pai Nosso sem entender realmente o que significa cada palavra, que peso tem cada palavra, né? Só mexendo os lábios, sem sentir nada. Quando ele diz: perdoai aos vossos devedores. Aquele pedacinho. Perdoai aos nossos devedores, não é assim? Me deu branco aqui agora. Então, assim como eu te perdoo, né? Então Jesus nos perdoa todos os dias, nos dando a oportunidade. Por que nós não vamos perdoar o nosso irmão que é igual a nós, ainda antes?
Então, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, a gente precisa entender muito bem o que a gente está pedindo a Deus. Perdão para as nossas faltas, no entanto, devemos perdoar o outro. Então, é muito sério isso, né? É muita responsabilidade em tudo aquilo que eu falo. Eu preciso compreender aquilo que estou falando. Então, gente, é difícil perdoar? É muito difícil. Às vezes é fácil perdoar um amigo, uma pessoa que você quer bem, que sabe que lhe quer bem. E o inimigo? Inimigo, aquele que a gente tem alguma coisa contra, ou eles contra nós, que muitas vezes são dívidas do passado, compromissos do passado, que a gente nem sequer se lembra, porque determinada pessoa nos traz tanto mal-estar, né? Nos traz um ressentimento que a gente não sabe de onde. Às vezes a gente vê a pessoa a primeira vez, são coisas do passado. Então vamos fazer uma prece para aquela pessoa, vamos fazer uma prece para nós, pedir perdão para aquela pessoa, né? Em pensamento, em sentimento, perdoar para que aqueles laços de inimizade, de ressentimento, de mágoa, de rancor, se desfaçam nesta vida, que certamente vem de outras vidas. Então é isso, gente. Então vamos pensar no perdão, no amor que Jesus veio nos ensinar, veio praticar. O amor e o perdão, eles são duas forças que agem em nós como molas propulsoras para a nossa evolução espiritual. Só assim a gente vai crescendo, né? Então é isso, amor e perdão é sempre um caminho para a nossa evolução. Vamos pensar nessas duas palavrinhas mágicas que a gente pode manipulá-la, trazer para a nossa vida, para o nosso entendimento, para as nossas ações, para o nosso ser. E assim nós vamos fazer as nossas vibrações, oferecer o que temos de melhor, vibrar, orar, irradiar para todos os nossos irmãos do planeta Terra. Vibremos pelos nossos dirigentes, pelo nosso país, para que haja harmonia, respeito, fraternidade. Vibremos por as casas que acolhem a criança, o velho, o adolescente abandonado. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, nesta época de frio. Vamos fazer uma pequena parte em relação a eles. Vamos levar algum alimento, vamos levar um agasalho, vamos dar uma palavrinha, vamos levar um cobertor. Vamos vibrar por todas as casas de orações que auxiliam o homem a chegar até Deus. Vamos vibrar pela nossa casa, que nos acolhe semanalmente. E vamos vibrar intensamente, amorosamente por nós, para que nós possamos buscar e trazer para dentro de nós o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nosso modelo divino. E assim, dizemos graças a Deus. Uma boa tarde a todos vocês e um bom tratamento, tá?